Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje nós vamos para o nosso quarto módulo, falando do Ministério de Mulheres na Igreja. Eu quero dizer que nós primeiro estamos contando a história, como aconteceu séculos passados, mas nós vamos ainda chegar na Bíblia, naquela parte que a Bíblia diz que a mulher não pode falar na igreja e tantas outras que as pessoas utilizam, desses versículos para se empoderar e dizendo que as mulheres não podem ser líderes na igreja, Então, mas vamos passo a passo para que nós possamos entender a história e depois a gente vai chegar na Bíblia e vai ser muito bacana porque nós já vamos ter já um certo fundamento, E vai ficar tudo muito mais fácil quando chegar realmente assim nas escrituras, E hoje nós vamos falar, conforme eu havia dito, sobre as diaconisas. As diaconisas foi um movimento que se iniciou exatamente naquela briga dos conservadores dentro da igreja, dizendo que as mulheres não poderiam ser líderes, as mulheres não poderiam realmente falar na igreja, e criou aquele confronto e tabu em algumas pessoas. E o que elas fizeram? Elas resolveram não trabalhar na igreja conforme não podia, sobre liderança, sobre domínios daquilo que, eu acho que a mulher é muito minuciosa na sua visão, e a gente olha minuciosamente, e elas viam às vezes necessidades que os homens não viam, como a mesma coisa os homens, Os homens, eu costumo dizer isso, eles são tão pragmáticos, e muitas vezes são tão certeiros, e nós mulheres a gente precisa sentir, parece que todos os sentimentos, para depois chegar na mesma coisa que eles chegam, ou às vezes não. Então eles são muito rápidos, eu admiro. Então o que eu quero dizer é isso. Então esse lado da mulher, de ser mais minucioso e olhar as coisas assim de uma outra visão, porque a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente consegue lavar roupa, a gente consegue passar, a gente consegue cozinhar. O homem não consegue, o homem literalmente, isso é comprovado, o cérebro dele realmente ele faz uma coisa passo a passo, e as mulheres não. Mas então talvez elas viam muito disso e elas não tinham essa oportunidade na igreja, e elas começaram a sair e começaram a fazer realmente trabalho social, Dizem que, e isso eu quero dizer que as diaconisas começou na Europa e ela se estendeu pela América também, assim, foi uma coisa que incendiou esse movimento, e essas mulheres começaram a ir para presídios, dar ensino bíblico, pregar a palavra. Essas mulheres começaram a ir em alojamentos de pessoas com problemas emocionais, com orfanato. Por exemplo, o meu ministério começou em orfanato, Orfanato, presídios. Então elas começaram a ir onde na verdade ninguém queria ir, essas mulheres começaram a ir, e esse movimento começou a crescer, porque elas começaram a pregar o evangelho e começaram a ganhar muitas pessoas para Cristo. E assim era naquela época acho que tinha muito essa facilidade, porque ela não entrava numa prisão, ela não alcançava só o presidiário, mas ela conseguia alcançar toda a família, E aí diz assim que o movimento das diaconisas passou da Europa para os Estados Unidos, e diz assim que no século XIX mais de 100 famílias protestantes representavam várias denominações protestantes. Se haviam juntado essas denominações protestantes, elas viram esse movimento, eles começaram a se juntar, e diz assim que todavia, desde o lado atlântico, o movimento das diaconisas enfrentou grande oposição, mas sua ênfase sobre uma vida celibatária o posicionou ainda mais, entre o protestantismo, porque aí eles começaram a falar que na verdade elas estavam vivendo uma vida tipo católico romano, como as abadesas, que escolheram na verdade ter uma vida separada para Deus. E isso no protestantismo era algo que eles não pregavam, que eles pregavam a família, marido, mulher e filhos, e essas mulheres elas queriam se dedicar totalmente ao Senhor. Então na verdade assim também teve uma grande oposição e mais uma luta dentro da igreja para que aquilo celibatário fosse aceito por algumas mulheres, assim, me lembra quando eu falo sobre o movimento de mulheres, exatamente isso, sobre existe aquela parte do feudalismo, aquela transição para o capitalismo, foi exatamente isso, quando Karl Marx ele começa a dizer sobre o acúmulo primitivo, na verdade, também o corpo da mulher, ele não fez nada,
por isso, né? Ele olha os trabalhadores, ele olha essa situação. Mas naquela época também o corpo da mulher começou a ser o quê? Ir para uma acumulação primitiva, porque na Idade Medieval perderam-se muitos soldados e agora eles passam por essa transição, né, de Idade Média para medieval, e agora está indo para o capitalismo, e eles precisam de mais homens, né? E o capitalismo, para dar certo, tem que ter muita gente trabalhando, mão de obra, né? Então, para quem que eles olhavam? Para aquela pessoa que gerava, que era a mulher. Então, para a Igreja Católica, que precisava também de ter fiéis, e já não tinha, a Igreja Católica nessa época já estava em grande crise mesmo, né? Então eles tiveram que ser muito estratégicos para sobreviver nessa época do feudalismo. E aí o que acontece? Eles olham para a mulher como um acúmulo, né? Como um acúmulo primitivo, né? Para quem entende muito, assim, no livro Capital de Karl Marx, ele fala e ele também faz, na verdade, uma crítica. Mas assim, eu acho que tanto Karl Marx como ai, agora esqueci o nome do outro, meu Deus do céu. Esses dias eu estava falando dele, a gente estuda em psicologia também, ele olha muito assim para o normativo, e ele esquece o quanto que as mulheres já estavam sofrendo em sociedade. E aí que exatamente porque a igreja precisava, né, que continuasse realmente a mulher tendo filhos. E na verdade, realmente a visão do protestantismo é a família. O símbolo do protestantismo é a família, porque é bíblico, é algo bíblico mesmo. E aí eles começaram a achar assim, peraí, tá indo agora meio católico, tá, as coisas estão mudando. Depois dessa briga veio o movimento da abstinência. E é outra história muito bacana, muito legal, porque dizia assim, os homens chefiavam a maioria das organizações e as mulheres não eram permitido servir em posições de liderança, nem falar nas reuniões públicas. Em resposta a este tratamento, as mulheres se organizaram à abstinência. Eu vou falar o nome em português, tá? Porque tem um nome em inglês aqui, meu Deus, eu tô sofrendo com isso. Então, o nome desse grupo, o nome é assim, União de Mulheres pela Abstinência. Tornou-se a mais conhecida das organizações e demonstrou o apoio cristão a este movimento social. Então, o que essas mulheres começaram a fazer? Elas começaram... não posso trabalhar na igreja, elas não faziam como rebeldia, isso que eu quero também deixar muito salientado, elas não faziam aquilo como se estivesse confrontando a igreja, mas era mais ou menos assim, se eu não posso fazer aqui, eu vou fazer onde é necessário. E aí é o que acontece, diz assim, as mulheres se dedicavam a tirar os maridos e os filhos do álcool, elas ministravam ensinos bíblicos em prisões, delegacias de polícia, e estação ferroviária. Era uma época, se você lê assim muito, eu vi isso muito lendo a biografia de John Wesley, né? Então tinham muitas tabernas, principalmente na Europa nessa época, né? Então eles ficavam, os taberneiros, né? Então eles ficavam bebendo, então a maioria deles eram alcoólatras. E essas mulheres estavam na igreja servindo ao Senhor, mas né, dentro dessa oposição também dentro da igreja, que elas não poderiam estar em liderança, não poderiam estar em nada, né? Ou seja, era aquilo, mesmo que elas tivessem uma visão mais ampla, aquela coisa toda, elas não poderiam executar. Então elas fizeram o quê? Tinham os seus maridos, elas decidiram, então eu vou pregar o evangelho para minha família, eu vou pregar o evangelho aonde, né? Assim, é a vida do meu marido ou do meu filho. E aí elas começam a ir para prisões, elas vão para ferroviárias, elas vão exatamente para onde ficam esses homens, né, bêbados, e ali elas começam a dar ensinos bíblicos e elas começam a ganhar as mulheres desses homens, que muitas não eram crentes, e começam a ganhar esses taberneiros para Cristo, né? Então, assim, é algo tremendo. E aí tem um comentário que diz assim, um vasto exército de mulheres atua fora da igreja, teme suas filhas amáveis e sinceras. Isso levou a incentivar outras mulheres a ouvir a voz de Deus e responder ao chamado para o seu ministério. E elas sonhavam juntas que a igreja colocasse em prática o chamado para a igualdade de Paulo, que está em Gálatas 3, 28 ao 29, quando ele diz, né, eu já salientei aqui, essa é a base dos igualitários, na verdade, que nem gregos, nem judeus, né, nem incircuncisos ou circuncisos, homens e mulheres, não há distinção, todos somos iguais perante Deus.
E aí depois vem um outro movimento também que é muito bacana, que é as pregadoras, né? E a reação do século XIX talvez tivesse afetado mais profundamente a classe das mulheres que sentia o chamado de Deus para o ministério da pregação. Muitas igrejas aceitavam prontamente essa liderança feminina enquanto lutavam para sobreviver, mas no movimento que a pregadora conseguisse edificar a igreja, tornando-a próspera, ela perdia o emprego para um pastor permanente, né? Ou seja, por mais que ela estivesse ali, ela conseguisse ser uma boa líder, estar na frente da igreja, né? Ministrar, trazer pessoas, ou seja, quando ela edificava, colocava-se um pastor, né, ali, e ela perdia, na verdade, a sua posição para um homem, porque ela era mulher, simplesmente por isso. A ordenação de mulheres provou ser uma luta árdua. Elas não só tiveram de enfrentar polêmicas sobre textos bíblicos, como também argumentos sociológicos, especialmente a crença predominante de que uma mulher não podia ser ordenada para o ministério pastoral e manter uma vida familiar saudável. Ou seja, foi uma luta, mas essas mulheres foram estudar, essas mulheres foram se capacitar e essas mulheres entendiam que o Senhor estava chamando-as. Outra igreja que aí eu começo a dizer, e aí vocês percebem o porquê que nós precisamos estudar, porque elas respondiam tanto teologicamente como socialmente. E é engraçado que esses dias eu estava vendo um debate disso e a esposa de um pastor que é contemplarista, ela fez essa pergunta, né, para a pastora igualitária, dizendo exatamente isso. O que vocês estão falando, que tem que haver hoje essa mudança na igreja, é puramente sociológica, mas a gente não pode sair da teologia. E na verdade não tem nada a ver isso, né? Porque a gente está vendo realmente um movimento, a gente está vendo o que está acontecendo e não é somente sociológico. Por que eu tô chamando a atenção de vocês? Porque, gente, é tempo de a gente começar a ler, é tempo de a gente estudar juntas, que coisa boa. Nós precisamos entender, porque nem tudo eu sei. Para fazer esse estudo aqui para vocês, a minha amiga Eliana Machado, que mora lá em Boston, tá meio que me ajudando, porque eu tenho muita dificuldade com o inglês, sabe? De falar os nomes. Esses dias eu falei pra minha irmã, eu li um livro maravilhoso do John Piper, ela não é Piper. Aí eu, tá bom, Piper, eu nunca mais vou esquecer, né? Adiós. Mas assim, então, o que eu estou dizendo pra vocês? Que nem tudo eu também sei, eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás, eu tive que conversar com outros ministros, a minha amiga tá me ajudando no inglês, é assim, às vezes eu não sei muita coisa em sociedade, sociologia, eu pergunto, eu leio, às vezes é política, e assim, é isso que eu quero estimular vocês a não se perderem. Bom, e aí eu quero falar, já tá acabando o meu tempo, sobre o Exército da Salvação. Pra quem não sabe, a gente conhece só o Exército da Salvação, a grande maioria, né? Esse pessoal que vende imóveis baratos, faz grandes e megas bazares, mas tem a história de uma mulher, né? De um homem e de uma mulher, mas assim, era tremendo como Deus usava, como que é? Catherine Booth, acho que é mais ou menos isso, Booth, tem uma coisa assim, né? Ai, meu Deus do céu, a Liana vai brigar comigo. Bom, então diz assim, muitas denominações devem sua existência ao trabalho pioneiro de líderes masculinos e femininos. O Exército da Salvação é um exemplo óbvio. Catherine Booth mudou o Exército da Salvação com seu marido William. Ela era uma oradora notável. Alguns ouvintes preferiam as pregações dela do que do marido. E Catherine tipicamente atraía mais gente do que William. E os Booths, né, trabalhavam em equipe no ministério e na criação dos filhos. Cada um dava plantão em casa com as crianças enquanto o outro ia pregar. Eu tô falando muito pouco aqui do Exército da Salvação, porque meu sonho assim é depois conseguir falar dessas mulheres, o que elas faziam. Porque, na verdade, Catherine, ela tinha um super marido, porque ela tinha câncer, e diz assim algumas histórias que às vezes ela estava com muita dor, mesmo assim, o marido ficava cuidando da casa e ela ia pregar. E às vezes ela ficava
precisava e o marido ia. Ou seja, eles faziam a obra juntos, eles tinham um ministério igualitários. E aí ela sim foi uma grande mulher de grande autoridade. Há pouco tempo assisti um livro, acho que Tempo de Guerras, que fala sobre ela nessa guerra. Era uma mulher forte, era uma mulher de fibra, de caráter. Bom, e depois também nós temos a Igreja da Santidade com o reavivamento wesleyano que aconteceu, precedeu a renovação da santidade, que aceitou a participação de mulheres. Oh, glória a Deus! John Wesley, Susana Wesley, tá vendo? Aí depois começaram, se você vê, lá no início foi a Presbiteriana Unida, foi a Metodista Unida, e assim cada igreja foi ajudando, isso foi alicerçando. Com o reavivamento, já falei. Outra líder bem qualificada também é a Aimee Center McPherson. A Aimee que é a fundadora da Quadrangular, tá? Então a Aimee, esse S aí vamos esquecer, McPherson, né? E, gente, eles estão gravando mesmo para que eu fale mesmo, mas eu vou falar, vocês vão ver, né? Glória a Deus, aleluia. Bom, então a Aimee, que foi a fundadora da Quadrangular, que é uma super também mulher aí que Deus usou muito nos séculos passados, e aí diz aqui que ela estava à frente. E aí tem uma outra igreja também, que é a Pilgrim Holiness Church, e diz assim que eles refletem as atitudes, eles fazem uma reflexão sobre aquele período, e aí essa igreja também que era muito forte na pregação do evangelho, e aí eles fazem uma crítica dos membros da igreja em relação às mulheres, e aí esse pastor ele diz assim: nada senão preconceito, ciúmes, fanatismo, desejo extremo de poder dos homens impediu o reconhecimento público das mulheres da parte da igreja. Olha que bacana. Homens e mulheres participavam das reuniões de oração e experimentavam a plenitude do Espírito Santo e com intrepidez. Está lá em Atos capítulo 4, 23 ao 21, a igreja estava junto, eles eram igualitários. E aí diz assim, Lucas cita a importância do ministério feminino na primeira igreja. As narrativas da Sexta-feira Santa, da Páscoa e do Pentecostes indicam claramente o relato de Lucas sobre a libertação de Pedro da prisão, que confirma com detalhes. Foi a criada Roda, né, que anunciou a presença milagrosa de Pedro na porta. A princípio, os crentes reunidos não acreditavam na palavra dela, mas no final, sua insistência os convenceram. Roda se destacava como exemplo de uma mulher cujo testemunho prova ser digno de crédito, apesar da rejeição inicial, que está em Atos capítulo 12, do 1 ao 17. Mulher fiel, e as mulheres também fiéis estavam no túmulo vazio, onde Lucas também faz questão de ressaltar. As mulheres da igreja de Jerusalém desempenharam um papel tão vital que sofreram perseguição juntamente com os homens, que está em Atos capítulo 8, versículo 3 e capítulo 9, do 1 ao 2. Saulo ressalta como prendia tantos homens como mulheres. Amém? Então a força, o trabalho igualitário eram iguais. E é isso. Hoje nós aprendemos sobre as diaconisas, aprendemos sobre as pregadoras. Me perdoe mais uma vez meu inglês, mas eu vou aprender. Daqui pra frente também não vai ter muita coisa assim, entendeu? Mas é que a gente tem que entender muito essa extensão do protestantismo, né, de Europa e a América do Norte, onde tudo começou. E é isso, e que você possa entender como essas mulheres trabalhavam arduamente, e não era competitivo, não era nada disso, elas só queriam fazer a obra de Deus. E eu e você, nós precisamos parar de botar empecilhos, porque hoje a nossa luta tem preconceito? Tem distinção? Tem. A gente fala que não tem, mas tem sim. Mas eu quero te dizer que elas se abdicaram de muitas coisas para ser do Senhor. Ganharam muitas e muitas pessoas pregando o evangelho sem competição de
cargo, sem nada disso. Elas só queriam realmente falar de Jesus, porque elas acreditavam que Jesus poderia transformar as vidas das pessoas. E é essa a minha preocupação e a sua, de falar de Jesus. O resto o Senhor faz. Shalom.